dar sugestão, porque se eu venho aqui com o paper publicado e acabado no seu livro, vocês falarem, não vou alterar em nada que eu vou fazer. Então, eu falo, mas isso é até melhor para nós. Então, o problema dele é um problema que eu acho que é bem interessante. Eu já fiz algumas pesquisas sobre isso, que é como é que você avalia a efetividade do mandato parlamentar. Grosso modo é isso. Como é que você cria parâmetros para avaliar se o parlamentar está entendendo bem ou mal. Que é um problema clássico nosso aqui, né? Então, eu pedi para ele trazer, falei, traz do jeito que está e a gente conversa, o que pode ajudar, o que não pode, assim por diante. Tá? Então, fico super feliz de ter um cara aqui e o tema acho que é super pertinente para o que a gente faz também. Tá bom? Obrigado, Bé. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente agradecer ao pessoal do PTV por receber a gente nessa pesquisa, ao Pedro Ciro. Acho que é importante a gente ter esse diálogo aberto com a academia. Eu vou explicar o que é esse projeto. Esse projeto não é apenas um incômodo científico meu e do Sérgio, enfim, o Pedro trabalha com a gente, o Pedro é aluno de políticas públicas da Universidade Federal do ABC, onde o Sérgio agora é professor. Mas isso aqui não é fruto apenas, e não somente apenas, de um incômodo acadêmico. Isso aqui, além de ser fruto de um incômodo acadêmico, isso aqui é fruto de um incômodo social. Se a gente pensar aí numa questão de adesão a causas voluntárias, a causas sociais, etc., eu me aproximei do movimento Voto Consciente faz 10 anos e tenho tentado ajudar de algumas maneiras, principalmente com ações na área de educação política, mas também nessa área de olhar e tentar avaliar legislativos ou pelo menos mandatos parlamentares em perspectiva comparada entre os parlamentares, criar rankings, etc., que é uma coisa que o Voto Consciente faz desde a década de 80. No ano passado, uma família financiadora, enfim, que distribui recursos para a área social, procurou o movimento Voto Consciente, dizendo que gostaria de ajudar o Voto Consciente de alguma maneira, e a gente apresentou um projeto de pesquisa grande para eles, dizendo que gostaria de tentar fazer uma reflexão com a sociedade de quais são os critérios sobre os quais a gente poderia avaliar um bom mandato parlamentar e compará-los, e depois criar um material que ficasse à disposição na internet, que fosse, sei lá, um e-book, livro em PDF, enfim, alguma publicação em que uma pessoa em qualquer município do Brasil que pensasse, puxa vida, eu gostaria de avaliar se os vereadores da minha cidade fazem um bom trabalho, eles tivessem acesso a esse material, entrassem lá na nossa discussão, no nosso debate e aplicassem isso nas suas cidades e verificassem quem são os bons, os maus vereadores, se tem bons, se tem maus, etc. Alguma coisa nesse sentido, pautada nesse debate. E uma das fases desse trabalho, na verdade esse trabalho tem 5 fases, uma das fases desse trabalho, uma das fases desse trabalho foi a criação, foi a construção de 2 grandes textos acadêmicos, um olhar sobre tudo o que se faz no terceiro setor sobre mandatos legislativos, quer dizer, olhando para todas as ONGs que realizam trabalhos nessa área, e o outro olhando para a história do movimento Voto Consciente. Esse trabalho foi feito pelo Sérgio, a gente fez meio junto, enfim, mas o Sérgio fez grande parte desses 2 textos, e disso surgiu um terceiro texto, que foi o texto que eu enviei para vocês, tentando amarrar de uma certa maneira aquilo que seriam os tais bons mandatos parlamentares. E aí a gente entra na nossa etapa 2 da pesquisa, que é essa etapa 2 do nosso projeto, que é debater os critérios apresentados e tentar definir esses critérios com base nesses debates. E a gente dividiu esses debates em 4 grandes grupos. Um grupo de acadêmicos, um grupo de jornalistas que cobrem política, um grupo de pessoas de organizações não governamentais que olham para o legislativo, e um grupo de técnicos do legislativo. E cada grupo desse a gente se comprometeu a falar com 10 pessoas. Na verdade, o objetivo era juntar em 4 reuniões 10, mas, por exemplo, sonhar que você vai conseguir ter 10 jornalistas em ano eleitoral, dentro de um mesmo espaço, durante 3 horas, discutindo um texto, é só se você fosse anunciar que, sei lá, uma coisa muito bizarra, enquanto está gravando, eu não vou dar os exemplos que eu tenho dado por aí, mas enfim. Só se a gente fizesse uma coisa muito, se fosse anunciar uma coisa muito estranha. Então não adianta. Não adianta. Então a questão é que a gente tem ouvido então grupos separadamente e tal. E quando surgiu essa oportunidade de estar aqui com vocês, para nós isso foi muito diferente do que a gente tem feito. Isso é muito bom para a gente. Porque a gente está tomando um grupo como um todo no mesmo instante para debater esses critérios. Eu acho que esse momento talvez seja o momento mais rico até agora do nosso trabalho. E a partir do fechamento desses critérios que a gente pretende fechar até 31 de agosto, todas as visões possíveis que a gente coletou ou vai coletar, enfim, a gente vai começar a tabular isso, fazer testes, etc., lançar uma publicação e criar uma disciplina
de acompanhamento legislativo para faculdades. A gente vai deixar à disposição desse material algo que um professor em qualquer cidade do Brasil, que seja do ensino médio, seja de uma universidade, vai falar assim, pô, eu queria dar uma aula sobre isso, queria dar um curso sobre isso, queria ter uma disciplina sobre isso, e ele vai ter lá uma ideia do que poderia ser, com literatura, com método, etc., para os seus alunos. Eu acho que a lei de acesso à informação ajuda bastante nesse sentido, porque ela facilita bastante a obtenção dessas variáveis e desses conjuntos. Bom, então, o que a gente está propondo aqui, e aí, eu pediria para vocês assim, não tenham, e aí acho que muito pautado nisso que a Avelino colocou, né, quer dizer, pô, é uma pesquisa que está acontecendo e a gente vem colher ideias e tal, não tenham o menor dó de acabar com isso aqui. O objetivo é discutir se não, isso é um absurdo, isso não faz sentido, e tentar encontrar soluções alternativas. Eu vou dizer para vocês que eu já ouvi cerca de 20 e poucas pessoas a respeito disso aqui, e já ouvi coisas do tipo, putz, eu não mudaria uma vírgula, o que me frustra muito, porque quando você ouve uma pessoa dizendo não mudaria uma vírgula, você não coletou nada e não se perdeu tempo indo lá. E eu já ouvi coisas do tipo, cara, na boa, isso aqui não serve para absolutamente nada, isso não dá certo, isso não funciona, por conta disso, e construções bem interessantes que nos ajudaram bastante. Então acho que o objetivo aqui é tentar perceber, notar, ver, melhorar, etc. E a gente chegou inicialmente então nesses 5 grupos de variáveis que poderiam compor esse indicador. Claro que existe um desafio de tentar entender se esses grupos teriam o mesmo peso, por exemplo, na hora de colher informações. Eu poderia dizer que 20% da característica de um bom parlamentar é ele ser legislador, 20% fiscalizador, 20% coerente, 20% gestor, 20% transparente. Eu não sei responder isso. Eu não sei se isso aqui teria que ter peso 2, porque isso aqui é constitucional, ser legislador e ser fiscalizador, e o restante teria que ter menos, enfim. Isso é uma dúvida que também acho que vale a pena a gente discutir à medida que as coisas forem aparecendo. Mas são essas 5 coisas que apareceram de forma mais clara nas nossas pesquisas e que são, de uma certa maneira, resultado de tudo que se faz em termos de fiscalização de mandatos. Então, um parlamentar tem que legislar, tem que fiscalizar, ele tem que ser coerente, e a questão aí, o desafio é saber ser coerente com o quê. Ele tem que ser gestor, e a questão é saber se ele tem ou não tem que ser gestor, ele tem que ser transparente, ele tem que se apresentar à sociedade, ele tem que dar respostas à sociedade, etc. Bom, vamos caso a caso aqui, e aí a gente, enfim, tem um desses para cada grupo, e a gente termina, e eu acho que agora o objetivo é ouvi-los mais, talvez, do que falar, ou tentar defender qualquer coisa. A gente chega no primeiro critério, que é o critério legislador, a gente levanta 3 grandes critérios, e cada critério tem um conjunto de perguntas aí sobre exatamente o que seria esse critério. O critério 1 é o projeto de autoria do parlamentar, quer dizer, ele é um legislador, ele é um fazedor de legislação. E aí, em que medida que eu meço isso? Quer dizer, como que eu consigo medir se um legislador é de fato um legislador, ou seja, um fazedor de legislação? Eu tenho que diferenciar, por exemplo, o projeto proposto do projeto sancionado. Então, o cara propôs alguma coisa, a ideia é genial, mas a gente sabe que ele é boicotado, que na oposição a probabilidade dele ter sucesso é menor do que quando ele é na situação. A gente sabe que existe, como disse o José Dirceu e o Roberto Jefferson, quando se engalfinharam lá no escândalo das acusações do mensalão e tal, o Roberto Jefferson chegou a dizer na CPI que o pior ciúme que existe é o ciúme de homem. E quando a gente vê no parlamento, quando a gente vem aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, a gente ouve muito isso. Ah, eu não aprovo o projeto do fulano de tal, porque, pô, eu vou levantar o cara e eu vou ficar por baixo, e o cara tem voto na minha região, ele vai aparecer mais que eu. Enfim, a gente sabe que até esse tipo de mesquinharia existe nesse campo. Então, o que vale? É o que se propõe ou é o que se sanciona? Agora, se propõe muita coisa inconstitucional. A gente chega até a sancionar coisa inconstitucional, imagina propor coisa inconstitucional. Então, eu meço efetivamente a variável autoria legislativa por projeto e como fazer isso. Eu tenho que diferenciar o impacto desse projeto, quer dizer, uma coisa é eu propor um projeto de lei que tem um impacto expressivo sobre a cidade, e aí a ciência política, existem estudos de impacto disso, existem estudos, por exemplo, fora dos Estados Unidos, o próprio Congresso americano tem lá um book em que eles dão formas de classificar o impacto do projeto, se o projeto tem impacto local, impacto regional, impacto nacional, enfim. Já existem alguns estudos sobre isso, e eu tenho bobagens do tipo denominação de rua, que por mais que seja de responsabilidade da Câmara dos Vereadores de São Paulo fazer isso,
É uma coisa que não liga nada a lugar nenhum, que beneficia um segmento muito específico da sociedade, né? Quer dizer, minha rua chamava Rua 14, agora ela chama Rua da Alvorada. Então, quer dizer, claro, isso dá dignidade, eu tenho um CEP, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas, porra, talvez o impacto disso, medalha, né? Ah, o cidadão Humberto Dantas recebe o título de cidadão de São Paulo. Isso é votado de uma forma a ser um projeto, quer dizer, isso não impacta nada, né? Minha mãe vai ficar muito orgulhosa, mas não vai passar disso, né? Agora, Humberto, quer dizer, não sei se aqui já vai falando, acho que é mais prático, né? Porque se, depois a gente vai esquecer. A primeira coisa, eu não sei se você tem que, é claro, você gostaria que a tua medida fosse muito boa, né? No sentido de ser muito precisa. A gente sabe sempre que vai perder alguma coisa. Então, só que ao mesmo tempo, você quer que a sua medida seja facilmente replicável, pelo que eu entendi do começo. Então você vai viver um trade-off entre precisão e abrangência, digamos. Né? Então, o que eu acho? O projeto ser sancionado ou não, entram tantas variáveis que eu não, por exemplo, né, perguntando, eu não entraria nessas. Acho que a autoria né, ele propôs um projeto, né, propôs X projetos, já é alguma coisa. Já a segunda questão do impacto, né, pelo que eu entendi, você não quer fazer realmente uma análise de impacto, senão também inviabilizou completamente. Mas o Paolo Hitch, ele fez uma caracterização meio simples, até, acho que ele tem 3 categorias, né, o Paolo? No local, né? Então ele fez para a galera. Você conhece essa atividade, né? Então, nome de rua né? É baixo impacto e... Né? Põe uma caracterização simples, você não precisa fazer uma análise, né? Então, isso acho que vale, porque realmente não dá para você dar o mesmo peso para dar nome de rua e o sujeito mudar a legislação do ICMS, sei lá, pensando em assembleia, né? Então, acho que isso valeria a pena, mas já direto no texto da lei, não tentando fazer inferência em cima do resultado, senão você vai ficar louco, né? Então, eu não entraria nessa sancionada ou não. O que talvez fosse legal, independente dele ser sancionado, se depois virou inconstitucional, para mim esse não é um bom legislador, né? Ele manda, isso acho que pode ser legal, se viável. Mas eu simplesmente, para esse aí, né, os economistas tendem a fazer as coisas mais simples um pouco, né? Até outro dia, até para a Giovana, né? No Chile eles criaram, eles tinham uma medida que era só renda, para definir, focar a família, né? Aí eles fizeram uma medida super complexa, com 22 variáveis e tal. E aí quando foram estudar, eles erravam mais nessa de 22 variáveis do que naquela só renda. Né? Então, o economista tem um pouco isso, a medida mais simples é mais, todo mundo consegue entender, né? Então, conta projeto, acho que você já vai dar um salto aí, e põe peso 1, 2, 3, sei lá. O voto consciente separa alto impacto e baixo impacto, só. Ou isso, tá ótimo. Rua, medalha e data comemorativa, lixo. Impactou de alguma maneira, é legal. Ah, mas eu não concordo. Não, mas isso é da democracia. Você não concorda com a lei Cidade Limpa, por exemplo? Bom, aí não, exatamente. Por isso que talvez eu nem entrasse naquele... O sancionado eu realmente certamente não entraria, porque aí não depende só dele, aí depende de todo o arranjo político, entendeu? Claro, o sujeito da oposição que conseguiu, né, conseguiu sancionar um projeto, esse cara teve uma manipulação política. Talvez possa colocar uma coisa de da oposição, não.